Olá, eu sou a Carol Wine, partner da Talk Before, e eu estou aqui hoje com a Débora Goldweder, uma de nossas especialistas, e nós vamos tratar sobre diversidade. Não é isso, Débora? Isso, exatamente. Trazer um pouquinho de diversidade e cognição. São algumas reflexões bacanas de como trazer essa questão da informação e a importância de que você precisa se contextualizar e entrar um pouco no que significa de fato a diversidade. Porque é muito bacana ser diverso, né? Até virou um certo clichê, diversidade. Mas se a gente não souber o que fazer com essas diferenças, a gente acaba trazendo fatores negativos, né? Não sabe administrar. Ô, Débora, só para a gente contextualizar aqui, existe alguma pesquisa que fale sobre diversidade? Então, existem várias pesquisas, né, que falam sobre isso. O que eu vou trazer aqui hoje é um dado interessante da Pew Research Center, que é um periódico americano. O mais interessante é que desses 27 países, 19 deles têm um índice educacional mais elevado que concorda que a diversidade traz fatores positivos de desenvolvimento socioeconômico para o seu próprio país. A pesquisa, então, ela comprovou que a diversidade, ela melhora o índice de desenvolvimento do país, é isso? Ah, sim, sem dúvida, né? Existem várias pesquisas, a gente trouxe no vídeo dos vieses inconscientes, inclusive, pesquisas que comprovam que a diversidade traz produtividade, traz mais criatividade, relacionamentos mais abertos. Você sabendo lidar com essas diferenças, os resultados são muito positivos. Ah, que ótimo. Débora, e fala pra gente um pouco, então, você vai falar sobre cognição. Como é que a neuropsicologia, ela trata a cognição? O que ela traz pra gente para contribuir conosco nesse contexto de cognição e diversidade? Então, quando a gente vai falar dos fatores cognitivos, a gente pode pensar em 5 fatores: memória, atenção, linguagem, percepção e funções executivas, né? O que significa tudo isso, né? Vou trazer um exemplo prático, por exemplo. A questão da memória e da percepção são fatores que, se souberem ser trabalhados, por exemplo, no ambiente escolar. Vamos trazer como exemplo um aluno TEA. Os professores, eles são responsáveis pela transmissão e absorção do conteúdo, porém, essa inclusão e esse olhar para a singularidade de cada aluno é extremamente necessário para que ele esteja incluído num contexto social, né? Se isso não acontece, dentro dessas 5 funções, da percepção, a forma de linguagem, né? Trazendo um outro exemplo, pessoas surdas, por exemplo, a gente muitas vezes não para pensar que para se comunicar com uma pessoa surda, você tem que estar na frente dela para ela fazer a sua leitura labial. Então, muitos professores viram de costas, vão escrever na lousa e aí o aluno perde esse conteúdo. Se o professor não dá esse exemplo, os outros alunos, quando estiverem na hora do recreio ou no bar, saindo para socializar, também não vão repetir essa atitude. Uma pessoa cega, quando você contextualiza, por exemplo, num auditório, você tem que tirar o microfone da frente para ela saber aonde você se situa. São formas de linguagem, de atitude, né? E funções que precisam ser trabalhadas. Isso tudo, para concretizar essas ações, se você começa a entender esse âmbito de como funciona cada indivíduo dentro da singularidade, acho que aí a gente começa a entrar no conceito de empatia, que é muito além do que se colocar no lugar do outro, né? É você, de fato, mudar a sua perspectiva e trazer, na verdade, a sua perspectiva para a perspectiva do outro, porém, tentando antecipar alguns comportamentos com uma base de informação. Débora, e como é que a escola, o ambiente escolar, ele cuida dessa cognição e da diversidade? Então, tem um outro estudo muito interessante que fala que 2/3 dos alunos têm pensamentos que são como se fossem ao contrário, né? Em outras perspectivas, não são perspectivas lineares. Então, hoje em dia, algumas escolas já estão mudando a forma de ensino, mas a maioria ainda é uma transmissão de conteúdo. Poucas vezes existe a troca e o entendimento da base
do culto, da cultura, né, da situação social de quem está na sala de aula, e a informação é despejada ali. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes você sair do culto para a cultura pode ser um caminho de colocar em prática essas formas de transmissão de conteúdo unânime. Por exemplo, uma vez eu participei de uma ação numa comunidade do Campo Limpo, em que lá tinha várias pessoas com religiões diferentes, bases culturais, bases étnicas diferentes, e trouxeram muito a cultura brasileira, que é algo unânime, que colocou todo mundo numa linearidade. E a partir disso, quando você coloca todo mundo de acordo com um propósito único, né, propósito eu acho que é um tema também muito interessante, que se relaciona muito com essa questão da diversidade, você consegue trazer um pouco essa questão da singularidade que eu venho falando aqui durante a nossa conversa. Gratidão por ter compartilhado conosco um pouco dos seus conhecimentos, do que você trouxe aí de pesquisas e dados pra gente. E como nós sabemos que somos todos responsáveis, é extremamente importante a gente buscar cada vez mais informação. Então, muito obrigada pela contribuição e volte sempre. Obrigada, foi um prazer estar com vocês novamente. Talk Before, melhor você, antes.